Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Pessoal, estamos aqui para a terceira mini aula do módulo 4, onde nós daremos continuidade, né, ao assunto do equilíbrio químico. Hoje, mais especificamente nessa mini aula, nós falaremos sobre deslocamento de equilíbrio ou princípio de Le Chatelier. É possível que esse vídeo fique um pouquinho mais extenso, tá? Porque esse é um conteúdo um pouquinho maior, mas espero que vocês gostem do conteúdo e que de alguma forma esse vídeo possa auxiliar no estudo de vocês. Bora lá então? Primeira coisa, né? O que é deslocamento de equilíbrio químico? Pessoal, quando a gente está falando de deslocamento de equilíbrio químico, a gente está falando do chamado princípio de Le Chatelier, tá? Que eu já vou definir ele aqui para vocês. Mas quando a gente fala em equilíbrio químico, basicamente é um efeito, né, em que eu tenho um estado, uma substância que está no estado de equilíbrio. Esse equilíbrio ele é afetado pela ação de algum fator externo, tá? Então, eu tenho ali uma reação reversível que atingiu o estado de equilíbrio. As velocidades da reação direta e inversa se igualaram. O sistema tende naturalmente a permanecer em equilíbrio. Contudo, caso ocorra a ação de algum fator externo, como é o caso de temperatura, pressão, ou eu variar a concentração de alguma das substâncias participantes, esse estado de equilíbrio ele vai ser afetado. E essa influência, né, desses fatores externos sobre o estado de equilíbrio é chamado de deslocamento de equilíbrio, tá? Então, o princípio de Le Chatelier é o princípio que trata dos deslocamentos de equilíbrio. Bom, o que o princípio de Le Chatelier diz? Né, esse nome, princípio de Le Chatelier, é em homenagem a esse cientista aqui, o Henri Le Chatelier, né, um químico francês, que diz o seguinte, esse princípio: quando o sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele tende a se ajustar de maneira a minimizar o efeito da perturbação e atingir novamente uma situação de equilíbrio. Basicamente, o que o Le Chatelier quis dizer aqui? Que o sistema, quando está em equilíbrio, se ele sofrer alguma influência externa, como por exemplo variação da pressão, da concentração da temperatura, ele vai deixar de estar em equilíbrio por um dado momento, só que ele mesmo vai se ajustar de forma a atingir novamente o estado de equilíbrio, tá? E para poder atingir esse estado de equilíbrio, ocorre o que nós chamamos de deslocamento de equilíbrio. Vamos ver aqui. Bom, mas como o estado de equilíbrio químico é afetado? Quais são os fatores que podem influenciar, né, podem tirar um sistema que está em equilíbrio químico, né, do estado de equilíbrio? Bom, dentre os fatores que são capazes de afetar o estado de equilíbrio, nós temos a concentração, nós temos a pressão e a temperatura. E na mini aula de hoje nós veremos basicamente como que cada um desses fatores interfere, né, como que eles afetam o estado de equilíbrio químico. Beleza? Bom, então vamos ver aqui. É possível provocar alterações no estado de equilíbrio químico variando a concentração dos participantes da reação, aí pode ser a concentração ou do produto do reagente, a pressão total do sistema, eu posso aumentar, posso diminuir a pressão, isso vai afetar o equilíbrio químico, ou então a variação da temperatura do sistema. Se eu aqueço ou se eu resfrio, pode também estar influenciando o estado de equilíbrio químico aí. Bom, a primeira coisa que nós vamos analisar aqui é qual seria a influência da variação da concentração. Né? Como que a concentração é um fator que interfere no equilíbrio químico? Pessoal, a variação da concentração dos participantes de uma reação, ela afeta o equilíbrio da seguinte forma, ó. Se eu adiciono uma substância, ou seja, se eu aumento a concentração de uma substância, o equilíbrio é deslocado no sentido de consumir aquela substância que eu aumentei a concentração. Tá? Nós vamos entender isso aqui daqui a pouco. Agora, se eu retiro, né, uma substância, ou seja, se eu diminuo a concentração de uma dada substância, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de produzir, de restabelecer a produção dessa substância. Vamos ver como exemplo aqui esse equilíbrio genérico, onde eu tenho os reagentes A e B se combinando para formar os produtos C e D. Veja bem, se eu aumento a quantidade de A aqui, se aumentar a concentração, né, eu coloco um pouquinho mais de A nesse sistema, o equilíbrio vai favorecer reação direta. Olha só, se eu aumento a quantidade de A, né, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de consumir A. Então, olha aqui, aumentei aqui, o equilíbrio é deslocado para a direita, vai favorecer a reação direta. Se eu aumento B, vai acontecer a mesma coisa. Se eu colocar um pouquinho mais de B aqui para poder reagir, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Se eu estou aumentando aqui, a tendência é que o equilíbrio seja deslocado para a direita para poder contrabalancear esse efeito que eu coloquei aqui. Já a retirada, ou seja, se eu diminuo a concentração de A ou diminuo a concentração de B, o sistema, né, o equilíbrio, ele vai deslocar no sentido contrário. Olha só, tirei aqui, diminui a concentração de A ou B, ele vai ser deslocado no sentido de restabelecer, de produzir novamente A e B. Então, nesse caso, a reação inversa será favorecida. Então, preste atenção, ó. Aumentei A ou B, equilíbrio desloca para lá. Ó. Aumentei A ou B, equilíbrio desloca para a direita.
reduzir A ou B, equilíbrio desloca para a esquerda. O mesmo vale para C e D, tá, pessoal? Se eu aumento a quantidade aqui de C, a reação vai deslocar para a esquerda. Se eu tiro a quantidade de C ou de D aqui, a reação desloca para a direita, ok? Então, só entender. Aumentei a concentração de substância, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de consumir, tá? Diminui a concentração de uma substância, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de produzir, de restabelecer, para contrabalancear aquela retirada que eu fiz ali, ok? Vamos um exemplo prático que eu acredito que vai ficar mais claro para vocês. Ó. Vejamos como exemplo, então, né, aqui a reação de decomposição do N2O4, que é uma reação que a gente vem utilizando desde a primeira aula sobre equilíbrio químico, tá? Vamos lá. O que vai acontecer se eu variar a concentração aqui sobre essa reação? Pessoal, vamos lá. Considerando aqui, ó, aumentando a concentração. Por exemplo, se eu aumentar a concentração de N2O4, né, eu adicionar um pouquinho mais de N2O4, para onde o equilíbrio vai ser deslocado? Vai ser deslocado para a direita. Se eu aumento aqui, o equilíbrio é deslocado para a direita, no sentido de quê? De consumir aquilo que eu aumentei. Então, vou favorecer a reação direta, ok? Favorece um, então. Agora, se eu adiciono NO2, ó, aumentei a concentração de NO2, a reação vai ser deslocada no sentido de consumir o NO2, que é o sentido 2. Então, a reação é deslocada para cá, ok? Bom, e se eu for trabalhar com a retirada? Se eu diminuir a concentração, por exemplo, do NO2, ó, tirei aqui, diminuir a concentração do NO2, o equilíbrio vai ser deslocado para reação inversa, tá? Vai ser deslocado para a esquerda, ó. Se eu tiro aqui, a tendência é que o equilíbrio seja deslocado para cá para poder produzir mais N2O4 para meio que repor o que foi consumido. Agora, se eu retiro NO2, né, diminuir a concentração de NO2, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Por quê? No sentido de restabelecer, de contrabalancear essa retirada que teve desse lado. Ok? Então, aqui basta a gente olhar. Adicionei N2O4, equilíbrio desloca para a direita. Adicionei NO2, equilíbrio desloca para a esquerda. Retirei N2O4, equilíbrio vem para a esquerda, no sentido de restabelecer, de contrapor, né? De meio que colocar novamente ali aquilo que foi retirado. Agora, se eu retiro NO2, o equilíbrio é deslocado para a direita, reação direta, ok? Para a gente fazer uma analogia aqui que talvez fique mais claro para vocês. Para a gente entender como que a concentração afeta o estado de equilíbrio, vamos usar a seguinte analogia. Imagina que eu tenho 2 tanques de água, tá? Esses tanques eles estão ligados aqui por uma ponte, né? Então, de forma que o conteúdo de água que está nesse tanque, ela tem acesso a esse tanque aqui também. Então, eu tenho aqui um estado de equilíbrio químico, né? Em que a água tem água em equilíbrio. Olha, o mesmo volume que eu tenho de água no tanque A, eu tenho no tanque B. Então, aqui imagina isso aqui é uma reação química que está em equilíbrio, né? Bom, o que vai acontecer se eu vier aqui, ó, e colocar mais água no tanque A? Aí eu vou ter essa segunda situação aqui, ó. Se eu aumentar o volume de água aqui do tanque A, eu não vou ter mais um estado de equilíbrio. Observe que aqui agora, no tanque A, eu tenho maior volume que no tanque B. Bom, de que forma que o estado de equilíbrio químico pode ser atingido novamente? O próprio sistema aqui, né, o próprio volume de água aqui, nós vamos ver que a água ela vai ser conduzida do tanque A para o tanque B, ó. Adicionei aqui, o equilíbrio é deslocado para lá. E essa água ela vai passar para o tanque B até que novamente o estado de equilíbrio seja atingido. Vai ser quando os tanques A e B apresentam novamente o mesmo volume. É isso que acontece numa reação química, ó. Se eu adiciono água nesse tanque aqui, né, vou ter o maior volume aqui. Esse volume, para poder atingir o novo estado de equilíbrio, vai ter que passar para o tanque 2. E esse volume de água vai passar para o tanque 2 até o momento em que os tanques tenham novamente o mesmo volume, tá? Só uma analogia aí para vocês entenderem melhor. Bom, vamos ver aqui alguns exemplos do cotidiano. Todo mundo já ouviu falar no chamado galinho do tempo? Galinho do tempo é um instrumento muito interessante, é um galinho mesmo, né? Como se fosse um brinquedinho. E aqui nas asinhas dele, aqui como se fosse a pelagem do galinho, né? Tem algumas substâncias aqui, tem o cloreto de cobalto, né? E esse cloreto de cobalto é muito interessante, que é o seguinte, ele é um sal que nós chamamos de sal higroscópico, ele é capaz de absorver água. E à medida que ele absorve água, ele muda de cor. Então, o galinho do tempo, ele é um instrumento que ele indica para a gente, né, meio que ele é a previsão do tempo. Pela cor do galinho, tem como a gente saber se vai ter previsão de chuva, se há possibilidade de chuva ou não. Tá já? Bom, mas como é que ele funciona? Ele funciona segundo o princípio de Le Chatelier. Ó, esse cloreto de cobalto, que é o que está aqui nas peninhas aqui do galo, né? Na presença de água, quando ele absorve água, ele fica azul. Mas quando ele perde essa água, ele fica cor de rosa.
Bom, então o que vai acontecer com o galinho do tempo? Em dias com baixa umidade, ou seja, quando eu tenho pouca água, né, tem pouca água no ar, pouca água no mar, o que vai acontecer? O galinho vai ficar azul, né? Porque ele vai tender a ficar com aquela concentração de água dele, ele fica azul. Agora, no dia que tiver alta umidade, o que vai acontecer? Ó, dia que tiver muita água, a quantidade de água aqui nos reagentes vai ser aumentada, esse galinho vai absorver água. E como eu aumento a concentração de água aqui, o equilíbrio vai deslocar para lá, então o galinho vai ficar rosa. Então veja que legal, ó. Se o dia está com baixa umidade, o galinho fica azul. Significa que não tem probabilidade de chuva, né? Possivelmente não vai chover. Agora, o dia que está mais úmido, provavelmente vai chover, esse galinho vai ter aqui um aumento, um acréscimo da quantidade de água, né? E quando tem essa adição de água aqui, quando ele absorve essa água do ar, ele adquire uma coloração rosa. Então, vai ocorrer nessa transição aqui. Galinho está azul? Provavelmente não vai chover. Galinho está rosa? Significa que absorveu água, então provavelmente vai chover. Olha que bacana, né? Uma aplicação do princípio de Le Chatelier aqui no nosso cotidiano. Um outro exemplo também, né, do princípio de Le Chatelier no nosso cotidiano é a formação das cáries, né, nos dentes. O consumo de alimentos ácidos ou ricos em açúcares, pessoal, eles provocam, né, aliado isso à má conservação dos dentes, quando a pessoa não escova os dentes, não passa fio dental, ele pode levar à formação de cáries, tá? A cárie, ela é também conhecida como desmineralização dos dentes, tá? O nosso esmalte dentário, né, o esmalte que recobre os nossos dentes, ele é composto por essa substância aqui, que é a hidroxiapatita, tá? E essa hidroxiapatita, ela entra em equilíbrio da seguinte forma, ó, produzindo aqui íons cálcio, fosfato e íons OH menos. Há esse equilíbrio químico aqui. Quando a gente tem uma alimentação muito rica em açúcar, tá? Acaba que as bactérias que estão na nossa boca, elas quebram o açúcar produzindo substâncias muito ácidas. E o que acontece? Ou quando a gente consome diretamente produtos ácidos, como é o caso de refrigerantes, né? Aumenta-se a concentração de íons H+, que nós vamos ver que são os íons responsáveis pela acidez. Então, olha só, quando eu como ali, por exemplo, quando eu bebo, né, muito refrigerante, que é uma substância ácida, eu tenho o costume de beber refrigerante todo dia e não escova os dentes direito, por exemplo, a pessoa que tem esse hábito, a concentração de H+, ela aumenta, tá? Ela vai ter muito H+, ali na boca. E o que vai acontecer? Esse H+, aqui, ó, ele vai consumir o OH-. H+ com OH- forma água, tá? Bom, quando eu retiro, ou seja, quando o H+ retira esse OH- aqui, a gente viu que quando a gente diminui a concentração de uma substância, o equilíbrio é deslocado no sentido quê? De repor aquilo que foi retirado. Então, olha só, tomo muito refrigerante, se eu não escovo os dentes direito, o que vai acontecer? Os íons H+ vão consumir esses íons OH- e o equilíbrio químico vai ser deslocado para cá. Veja bem, se a hidroxiapatita é a responsável pelo esmalte dos dentes, e se o equilíbrio é deslocado para a direita, ela é consumida, ela é quebrada, ela é desintegrada, o que vai acontecer? Vai ocorrer um desgaste do esmalte dos dentes que vai levar, então, à formação de cáries, né? Como a gente pode ver aqui nessas duas imagens, tá? Então, alimentos ácidos ou de muito doce, né, muito açúcar, eles aumentam a concentração de H+ na boca, consequentemente diminui a concentração de OH-, o que faz com que haja uma desmineralização dos dentes, ou seja, o consumo da hidroxiapatita, que é a substância que está presente aqui no esmalte dos nossos dentes. Então, consequentemente, haverá a formação de cárie, ok? Bom, vimos a influência da concentração. E qual seria a influência da pressão? A variação da pressão, ela também é capaz de influenciar um sistema em equilíbrio químico. Ela afeta o estado de equilíbrio da seguinte forma. Se eu aumento a pressão, aumento de pressão, pessoal, é a mesma coisa de compressão, tá? É a mesma palavra. Ou seja, se eu comprimo um sistema, o equilíbrio químico ele é dirigido, ele é deslocado para o sentido de menor volume gasoso. Agora, se eu aumento, né, aliás, se eu diminuo a pressão, tá? Eu vou ter ali o deslocamento do equilíbrio para o sentido de maior volume gasoso. O que seria esse sentido de menor volume gasoso, sentido de maior volume gasoso? Sentido de menor volume gasoso é aquele que tem o maior número de mols de gás. Sentido de maior volume gasoso é aquele que tem maior número de mols de gás. Vamos ver aqui um exemplo prático, ó. Veja bem, tá aqui essa, peraí, aqui, vamos ver como exemplo a reação de quebra do N2O4, tá? Ó, para essa reação eu tenho aqui, ó, 1 mol de gás aqui e 2 mols de gás aqui. Então, qual que é o reagente ou produto em que eu tenho maior volume gasoso? Conseguem perceber que são os produtos? Ó, no produto eu tenho 2 mols de gás, então eu tenho 2 volumes. No reagente eu tenho apenas 1 mol de gás, então eu tenho apenas um volume. Então, olha lá,
Se eu aumentar a pressão, ó, aumentei a pressão aqui nesse sistema, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de menor volume gasoso. Quem tem menor volume gasoso? Reagente, 1 mol. E quem tem maior volume gasoso, produtos. Então, se eu aumento a pressão sobre esse sistema aqui, né, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda, ou seja, vai favorecer, ó, deixa eu colocar aqui, aumentei a pressão, vai favorecer a reação inversa, tá? Agora, se eu diminuo a pressão, né, o equilíbrio é deslocado no sentido de maior volume gasoso, que é o volume aqui dos reagentes, dos produtos, aliás. Então, se eu diminuir a pressão desse sistema aqui, o equilíbrio vai ser deslocado para a reação direta, ou seja, essa primeira reação aqui vai favorecer a formação do NO2, ok? Dica muito importante, pessoal, prestem atenção nisso daqui, ó, dica valiosíssima, tá? Em reações gasosas que não apresentam variação do número de mols entre reagentes e produtos, ou seja, eu tenho aqui 2 mols nos reagentes, 2 mols nos produtos, elas não serão afetadas pela variação da pressão, tá? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, esse equilíbrio químico ele não é afetado pela variação da pressão, já que eu não tenho diferença, né, de volume gasoso. Eu tenho 2 mols de gases aqui e 2 mols aqui. Se eu aumentar ou diminuir a pressão, tanto faz, tá? O equilíbrio não será afetado, ele não vai deslocar nem para a direita nem para a esquerda, ok? Vamos ver aqui o exemplo prático, então. Ó, no equilíbrio a seguir, qual o efeito do aumento da pressão? É o que a gente viu no slide anterior, né? Se eu aumentar a pressão, ó, aumentei a pressão, o equilíbrio é deslocado no sentido de menor volume gasoso. Então, aumentei a pressão, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Ele vai favorecer a reação inversa, ou seja, a reação que eu tenho aqui, menor volume de gás, ok? Bom, e qual seria a influência da temperatura? O último efeito que nós vamos ver, né, a influência da temperatura. O efeito da temperatura sobre o equilíbrio químico vai depender do tipo de reação, tá? Vai depender basicamente se a reação é endotérmica ou exotérmica. E a gente vai observar o seguinte aqui, ó, observação. Para reações endotérmicas, nós já vimos isso, são aquelas reações que apresentam ΔH positivo. Essas reações elas são favorecidas pelo aquecimento, tá? Então, se eu tenho uma reação endotérmica no sentido direto aqueci, vai favorecer essa reação. Agora, as reações exotérmicas, né, que são aquelas que têm valor de ΔH, deixa eu corrigir aqui, menor que zero, ou seja, ΔH negativo, elas são favorecidas pelo resfriamento, tá? E uma coisa também que cabe ressaltar é que a variação da temperatura, ela é um fator que altera o valor da constante de equilíbrio. Da seguinte forma, ó, para uma reação endotérmica, se eu aumentar a temperatura, o valor de Kc aumenta. E, consequentemente, se eu reduz a temperatura, Kc diminui. Agora, com a reação exotérmica, se eu aumentar a temperatura, o valor da constante diminui. E se eu diminuir a temperatura, o valor da constante aumenta. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Ó, tem aqui a reação, né, aquela reação que a gente vem trabalhando desde a primeira aula de equilíbrio químico, da quebra do N2O4 em NO2. Né, vejamos como a variação de temperatura atua sobre esse equilíbrio químico aqui. Eu tenho a reação direta, que é dada por 1, a reação inversa dada por 2. A reação direta, consegue perceber que ela é uma reação endotérmica? Ó, já que o ΔH ele é positivo, então ela é uma reação endotérmica. Tá joia? E se a reação direta é endotérmica, a reação inversa vai ser exotérmica, é o que nós temos representado aqui, ó. A quebra do N2O4 em NO2 é endotérmica. Agora, a formação do N2O4 a partir do NO2 é exotérmica. Bom, como que a temperatura vai influenciar nesse estado de equilíbrio? Nós vimos aqui que o N2O4 ele é incolor e o NO2 é castanho, né? Então, vamos lá. Se essa reação direta ela é endotérmica, se eu aumento a temperatura, o equilíbrio favorece essa reação, ele é deslocado para a direita. Então, ó, o aquecimento favorece a reação direta, né? E se eu diminuir a temperatura, ou seja, se eu provocar um resfriamento, obviamente vai favorecer a reação inversa, que é a reação aqui no sentido 2. Tá? Então, aqui está representado basicamente isso. Ó. Reação endotérmica, se eu aumentar a temperatura, o equilíbrio vem para cá. Se eu diminuo a temperatura, o equilíbrio vai favorecer a reação inversa, que é o sentido exotérmico, ok? Bom, mais uma vez aqui o galinho do tempo. O galinho do tempo, ele varia conforme a variação da concentração de água também. Sim, nós vimos isso anteriormente, mas ele também depende, ele é afetado pela temperatura. O equilíbrio químico do galinho do tempo também é afetado pela temperatura. De que forma, pessoal? Nós vimos, ó, que o cloreto de cobalto na presença de água, o galinho do tempo fica azul, né? E se tiver pouca água ali, né? Aliás, se num dia muito úmido aqui, se aumentar a concentração de água, ele vai ficar rosa. Bom, mas como que a temperatura influencia nesse equilíbrio
química aqui, ó. Essa reação aqui direta, ela é uma reação exotérmica, né? Já que eu tenho um ΔH negativo. Bom, o que vai acontecer então? Em dias quentes, ou seja, aqueles dias em que tiver uma temperatura mais alta, o galinho vai ficar azul, tá? Porque olha só, dia quente eu tenho uma temperatura maior. Se eu manter a temperatura, favorece a reação inversa, né? Vai deslocar para cá. Então o galinho vai ficar azul. Agora, em dias mais frios, ou seja, aqueles dias em que eu tenho a temperatura baixa, então eu vou reduzir a temperatura, tá aqui. Qual reação que vai ser favorecida? Se eu diminuo a temperatura, eu favoreço a reação exotérmica. Então, o equilíbrio é deslocado para lá e o galinho, então, fica cor de rosa. Olha que bacana, ó. Reação indo, ela é exo e voltando, ela é endo, tá? Então, se eu aumento a temperatura, eu desloco para cá. Se eu diminuo a temperatura, eu desloco para lá, né? Então, em dia frio, o galinho vai ficar rosa. Em dia quente, o galinho vai ficar azul. Olha aí que bacana, né? Bom, para finalizar e para a gente encerrar aqui, né, um quadro resumindo toda a ação, né, que ocorre aqui, tudo que acontece, de que forma os fatores externos afetam o sentido de equilíbrio, nós podemos resumir da seguinte maneira, ó. O aumento da concentração desloca o equilíbrio no sentido de consumir a substância, né? Se eu aumentei a concentração de um componente ali, o equilíbrio ele é deslocado no sentido de consumir aquela substância. Mesma coisa, se eu diminuo a concentração, eu vou observar o inverso, diminui a concentração, o equilíbrio é deslocado no sentido de formar, de restabelecer a produção daquela substância. Aumentei a pressão, o equilíbrio é deslocado para o sentido de menor volume gasoso, diminui a pressão, o equilíbrio é deslocado para o sentido de maior volume gasoso. E a temperatura, nós vimos que para uma reação endotérmica, se eu aquecer, ou seja, um aumento de temperatura, favorece o sentido endotérmico. Já para uma reação exotérmica, né, a redução da temperatura vai favorecer o sentido exotérmico. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá já? Eu vou ficando por aqui, então. Até a próxima quinzena. Um abraço. Tchau, tchau.